yogan satatana shaktana sheshakaya prasurtana sheshan autsukya mohara tidanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus. E hoje a gente vai ler a segunda metade do shloka número 14 e a primeira metade do shloka número 15. E ele diz o seguinte: Rasa swadvam lalavana tikto shanakashayakaha shadravyamashritas-techa yathapurvam balavaha. Vamos palavra por palavra então. Rasa, sabor. Swadu, amla, lavana. Tikta, ushana, kashayakaha. Swadu, doce. Amla, azedo. Lavana, salgado. Tikta, amargo. Ushana, quente. Kashaya, adstringente. Então, esses são os 6 sabores de acordo com a Ayurveda. Rasa, a definição de rasa é o que você experiencia no momento que alguma substância toca na sua língua. Então, a língua, ela é o órgão por excelência de determinação dos sabores. Então, você não pode sentir sabor com o resto do corpo, no conceito de rasa, de sabor para o Ayurveda. E tudo possui sabor. Até metais, por exemplo, quando você bota na língua, a gente classifica. Por exemplo, o ouro é considerado suadu, é considerado uma substância doce. Outra coisa que eu acho interessante mencionar é que essa classificação ela não necessariamente bate com o conceito que você pode ter na sua cabeça do que significa doce. Então, a palavra suadu significa literalmente prazeroso, gostoso. Assim como a palavra ushana significa literalmente quente. E a gente usa uma outra palavra que chama katu. E o termo katu, a palavra katu, significa que essa coisa não é prazerosa, não é gostosa. Então você tem o suadu sendo uma substância extremamente saborosa e o katu, que é uma substância que não é prazerosa. Lavana é o sal, que todo mundo sabe como sal. Amla, muitas vezes as pessoas consideram como cítricos, como amla, então a acidez ela é percebida pela língua humana às vezes como esse sabor do amla. E o mais comum seria a tradução disso como azedo, por exemplo. E kashaya a gente chama de adstringente, muitas vezes também vai de mão dada com o amla na nossa percepção no Ocidente. Para a gente, eles produzem efeitos bastante diferentes no corpo e a gente vai falar sobre isso no próximo shloka, no nosso próximo vídeo. Ele continua dizendo, Shadravyamashritah, então techa, então esses sabores são 6, shat, e dravyam ashrita, eles vivem nos dravyas, nas substâncias. Então, todas as substâncias contêm um rasa, contêm um sabor. Você vai saber o sabor da substância no momento que você colocar ela na sua boca, você encostar com a língua nela. Yathapurvam balavaha. Yathapurvam, nessa ordem, bala, a potência, a força, avaha, vai embora, deixa. Então, nessa ordem que foi listada, lembra como eu sempre digo que as ordens das coisas, as listas, são muito importantes. Então, nessa ordem que ele listou, do suadu, do madhura, que é outro nome para suadu, até o kashaya, o sabor ele vai perdendo a força, ele vai ficando cada vez menos, tem menos bala. O que isso significa na prática? Na prática significa que se um ser humano, se uma pessoa, ele se utilizar de 2 alimentos, um que tem uma predominância de madhura, de suadu, e um que tem a predominância de kashaya, o alimento suadu, o alimento madhura, ele promove força no corpo humano. Ele deixa a pessoa mais forte, mais disposta, mais saudável. E o kashaya é um alimento que é o que menos promove força no corpo humano e muitas vezes até faz o contrário, ele promove fraqueza no corpo humano. O que não significa que ele é desnecessário ou não deve ser utilizado, mas você pode ver como na nossa cultura alimentícia, a maioria do planeta inclusive, os seres humanos sempre se voltam mais para o suadu, para o madhura, como o sabor predominante. Aqui você precisa entender que madhura, o doce, não significa doce de sobremesa, não é um bolo de chocolate, é um brigadeiro que significa madhura. Madhura, por exemplo, inclui arroz, inclui vários tipos de legumes e leguminosas, por exemplo, batatas são de predominância de suadu dentro do conhecimento ayurvédico. Então, é importante mencionar que todas as substâncias contêm todos os sabores, só que
o que a gente fala não é de conter ou não sabor, é da predominância. Então, quando você fala o arroz é predominantemente madura, não é que os outros 5 sabores não estão presentes no arroz, mas é só para dizer que a predominância absoluta ali é do suadu. Então, se você come batata ou se você come arroz, esses são alimentos que te dão bastante energia, que te dão bastante força. Agora, se você espreme um suco de limão, por exemplo, ou se você come um gengibre inteiro, esses são alimentos que são muito mais fortes em katu, em cachaia, então eles vão gerar menos força, eles vão te dar menos força se comparados com um alimento que tem predominância de madura, de suadu. Não significa que eles não têm nenhuma função. De novo, então, por exemplo, um alimento que é katu, ele pode ser excelente para melhorar a sua digestão. Um alimento que é cachaia, ele vai ter também outras funções que a gente vai olhar em seguida, mas entende como o que é mais importante aqui, que eu acho fundamental, é vocês perceberem como esses 6 sabores não são exatamente os sabores que vocês estão acostumados. Tudo nos samhitas é assim. À primeira vista você bate o olho e você acha que você sabe do que ele está falando, e aí você vai ter que botar de lado um pouco as suas certezas e tentar entender o que ele quis dizer com essa palavra. No final, linguística e semântica são fundamentais, por isso que eu digo para todo mundo, se você quiser estudar sânscrito e ser um Vaidya, e algum dia ser um médico ayurvédico, você não pode fazer isso sem sânscrito. Se você quiser estudar Ayurveda, você não pode fazer isso sem sânscrito. Você consegue estudar Ayurveda suficiente para se cuidar e para ter uma vida muito mais saudável sem o sânscrito. Mas se você algum dia quiser se aprofundar nos samhitas e você quiser ser um Vaidya, um médico, não tem como fugir do sânscrito. Porque no final tudo é linguagem. A tradução ela acaba perdendo muita coisa. Quando você traduz o suadu como doce, as pessoas da nossa cultura olham a palavra doce e entendem um monte de coisas. De repente, a primeira coisa que vem à sua cabeça é um brigadeiro, é um bolo de chocolate. E não é isso que ele está dizendo aqui. No próximo shloka, a gente vai ver como é que esses sabores influenciam os doshas. E aí, aos poucos, de novo, vai se complementando, botando mais uma camada de conhecimento em cima do que ele acabou de falar. Lá para o capítulo 11, 12, a gente vai ver melhor sobre os dados. Lá pelo capítulo 6, a gente vai ver mais sobre 6, 7, 8, 9, a gente vai ver mais sobre os sabores. Então, preste atenção como aos poucos ele vai botando mais uma demão de tinta, de conhecimento em cima do que você acabou de aprender. Toma muito cuidado, todos os iniciantes em Ayurveda têm que tomar muito cuidado para não baterem o olho num shloka desse e achar, entendi. Então doce é o doce que eu acho que é doce, o salgado é o salgado que eu acho que é salgado, picante é picante que eu acho que é picante, e muitas vezes não é. Muitas vezes o conceito dos samhitas sobre essas palavras que a gente usa corriqueiramente são bastante diferentes e são bastante específicos. Então, bota às vezes de lado o conhecimento que você já formulou ao longo da sua vida, ou de repente você é um médico e você já sabe uma parte disso pela medicina moderna, mas para estudar Ayurveda de acordo com os samhitas, a gente tem que colocar um pouco de lado o conhecimento que a gente já adquiriu, que a gente já tem, e se abrir para a oportunidade de aprender através dos clássicos uma outra maneira de observar a realidade e de observar a saúde humana. Bom, esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje. Muito obrigado pela presença de todos e a gente se vê no próximo vídeo.